Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Ruka Victor da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor. Nesse tópico de hoje, nessa aula de hoje, vamos abordar, dando continuidade, filosofando ao sucesso, desconstruindo a bipolaridade, a psicose maníaco-depressiva, né? Bem, vamos tratar primeiro sobre a psicose maníaca. Quando há um exagero de mentalidade foracluída, né? Projetada para fora. Né? Projetada já é para fora, mas projetada para fora do campo do corpo do sujeito. E o sujeito acredita que seus delírios e alucinações são reais. E a depressão, né, também pode vir acompanhada de mania, de ansiedade maníaca. E também pode ocorrer esses mesmos atos falhos, né? Essas mesmas dissonâncias emocionais nesse quadro psicopatológico. Por que a psicose se dá? Gente, a psicose é um distúrbio neurológico e psicológico, certo? E a mania, quando o sujeito está com excesso, né? Um exagero de alegria, essa oscilação entre estar bem-humorado e estar mal-humorado, o sujeito pode cair nesse melindre, desse jogo mental. Mas sabemos que a mente, a realidade é a mente, mas a mente aqui não existe, certo? Existe a mentalidade, mas a mente em si é a imaginação, é o ego mente. E a mente, como já disse, é uma mentira, é um excesso de pensamento, é uma erguição do ego, da demanda que vem do inconsciente, do imaginário, que leva o sujeito a acreditar seus próprios pensamentos. E o ego é a antítese da tese. E a tese, já que num papo hegeliano, é a demanda, certo? Do grafo do desejo, vem a demanda do inconsciente, o significante, a possibilidade, o significante, mas sem um significante mestre, um significante ancorado. Eu não quero entrar aqui no papo delusiano, porque senão seria uma territorialização, né, da psicologia, da mente do sujeito. Agora a gente volta lá para trás, o filósofo Wittgenstein, né? E a gente sabe que a filosofia, que a mente não existe, a mente é uma ideia, uma ilusão. Todo mundo vive com base nas defesas do ego, com base na experiência, com base na fortaleza, com base nas fraquezas, com base nas bem-aventuranças, mas a mente em si não existe. A mente é uma ilusão, a imaginação é uma ilusão. Se a gente for pensar em imaginar qualquer coisa e tentar metacapitalizar isso daí, bem, não existe. Você está sendo trollado, entendeu? Por quê? Porque as imaginações, gente, todo mundo pode imaginar, tudo é possível no campo da imaginação, certo? Já na psicose, o sujeito faracui demais. O sujeito projeta demais. O sujeito tem uma falta de atenção, tem um deslocamento de atenção por causa da aura. E o sujeito acredita que nos seus recalques inconscientes, né, nas suas crenças limitantes do inconsciente, seus gatilhos emocionais são reais, porque ele dá brecha no inconsciente, abre os portões do inconsciente para que o ego ele venha a ser o desejo do outro, do grande outro. Mas sabemos que todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém, né? Mas nós perante a lei somos tratados com equidade e não iniquidade, certo? Daí que na depressão, gente, a depressão é um assunto muito sério, a depressão e a ansiedade.
tanto na bipolaridade pode vir muito facetada com ansiedade delirante, ansiedade fóbica, ansiedade social. E assim que se o sujeito vai esvaindo, vai desracionalizando o que é real, vai caindo no ôntico do subontológico, né, do submundo. Gente, sabemos que existe padrões e padrões, arquétipos e arquétipos para ter uma vida, para se viver, para elaborar a construção da vida, né, a positividade. Mas se a gente for pensar nesse quadro da clínica, do que é nevrálgico na bipolaridade, podemos criticamente sentir o que é ser realmente bem-aventurado e superar a bipolaridade, certo? A bipolaridade é um transtorno mental, psiquiátrico, certo? Pode ser tratada psicologicamente, psiquiatricamente, psicanaliticamente. Tudo depende de como o sujeito interpreta a realidade, como o sujeito evolui e ganha maturidade. Entendeu? Não há uma chave exata que caia do céu para te dizer se você vai estar livre dessa clínica, certo? Desse quadro, desse quadrante deformado, do simbólico e do imaginário, o que retorna sempre ao real como uma ilusão. Por quê? Julgamentos inconscientes. Então, há uma passagem bíblica que diz que não julgueis para não seres julgados, porque na medida que tu julgas, tu serás julgado. Então, há uma simetria assimétrica na contemplação da subjetividade. E a subjetividade do sujeito delirante é algo bizarro. É algo que deixa o sujeito perdido dentro de si, deixa o sujeito tanto dissonante cognitivamente quanto emocionalmente. E a bipolaridade, minha gente, é um sofrimento que devemos pôr um fim, né? E para pôr um fim à bipolaridade, o tratamento psiquiátrico é imprescindível e a orientação psicológica também, além da análise. Mas se nós ficarmos sempre analisando, ou sempre com algo de juízo errôneo, né? Juízo errôneo quer dizer que o juiz ainda não está no seu lugar de discernimento entre o bem e o mal e para além dele, como diz Nietzsche, para além do bem e do mal. Nietzsche foi um bipolar? Foi o quê? Um maníaco? Não. Kafka foi. Kafka foi um surrealista. Nietzsche foi um dos primeiros analistas da psique humana, né? Que inaugurou aí, podemos dizer assim, a psicanálise. Mas a psicanálise só veio ser postulada realmente por Freud como ofício, né? Então a gente deve, para sermos psicanalistas, né, temos que se esvaziar não da subjetividade, porque o ontológico existe fractais de mudanças que a gente não sabe quando que vai ser o ser, quando vai surgir o ser, quando vai surgir o sujeito, quando vai surgir o deontológico dele. Não sabemos disso, porque o real está sempre se atualizando, está sempre mudando e as emoções elas vêm e vão. Mas se nós não tivermos uma atitude normativa, institucional, em relação à psicologia da organização pessoal, vamos ficar sempre vagando de um lado a outro, sem organização psicológica, sem mindset, sem perseverança, sensatez, sem competência. E é daí que eu tiro uma ideia do marxismo, hegelianismo, que é a
descombinação identificatória entre Marx e Hegel. Enquanto Hegel era foi um bom justnaturalista, Marx foi um positivista, mas crítico ao mesmo tempo do positivismo. Para a gente entender melhor, pensemos no capital, na realidade do capital. Por exemplo, agora eu sei que está todo mundo dormindo. Algumas pessoas devem estar acordadas. Mas, como eu não estou fora-fluindo, eu não estou projetando, eu não estou criando na minha imagem de espelho o retorno, o julgo da dissonância cognitiva, por exemplo, para recair no real ou recair no simbólico. Eu não estou furando a linguagem, eu estou atribuindo pela vontade divina o discurso mestre, o discurso do capitalista. Porque eu estou barrado pela espada do inconsciente e do consciente ao mesmo tempo, para além da dualidade também, certo? Barrado pela minha alma, o meu espírito, o cifrão no discurso da estrutura dele, lacaniana, quer dizer que o sujeito está subjetivado. E a subjetividade é a verdade. E, além disso, são só delírios, loucuras, alucinações e outras fantasias. Então, se eu tenho em mente que, por exemplo, algo paranoico está acontecendo, bem, estou sendo irracional, porque não existe isso. Por quê? Porque a verdade está na Eucaristia. A verdade está no catecismo. A Eucaristia é o que traz o sujeito a viver no centro do coração, que abre as portas do coração. Mas não quer dizer que você vai viver um amor deliberado, um amor hediondo, um amor feio. Para se viver um amor bonito é só não julgar. Só não julgar de jeito nenhum. Se você não julgar, se você aprender como julgar por discernimento e não julgar por estupidez ou imbecilidade, você está começando a aprender a desejar e está começando a ser mestre de si, a ser senhor de si mesmo. E como vocês, mestres, já devem saber, Shalom Namaskaram, vocês devem ter ideia de que a força do pensamento é muito intensa. A gente colhe o que planta. Colhemos o que plantamos. Aqui na Terra ou no outro mundo, se você acredita assim. Certo? Sim, a psicose maníaca pode vir acompanhada de ansiedade delirante, certo? Por isso que a ansiedade delirante ou depressão ansiosa leva à mania e à depressão maníaca. Mas não quer dizer que o sujeito vai viver ali para sempre no fundo do poço, por causa de sua autoestima, por causa de sua vibe, por causa de sua frequência, por causa das ondas que são os furos da linguagem, os furos do simbólico, porque a letra, como diz Lacan, é o que norteia o sujeito ao contínuo do fluxo infinito de consciência. Então, Satchitananda, né? Verdade, conhecimento e felicidade para todos nós, vocês que me dão assistência para mim, a continuar produzindo aqui conteúdo para o meu canal. Videbs e Agnosis quer dizer você verá e reconhecerá, e Quantum Light quer dizer razão subjetiva, certo? Esse é o meu pequeno projeto de um idealismo brasileiro, que ainda está em construção. Bem, eu sou escritor, já escrevi 4 e-books, estão todos na Play Store, pode procurar lá, vocês vão gostar da leitura, vão se aprofundar, vão poder, é lógico, complexo, né? Demais da conta, mas vocês
vão começar a entender algumas coisas da renúncia, abnegação, amor e paz, e porque cada um tem uma leitura única, cada sujeito tem uma experiência única com a obra, com as obras. Né? Então, boa sorte. Eu acrescento que para ter uma psicologia aplicada ao sucesso, como filosofando ao sucesso, devemos ter paciência, perseverança e persistir, não na burrice, não na estupidez, não na imbecilidade, mas sim na verdade. Todos nós aqui na Terra temos nossas fraquezas, falhas, nossas coisas moribundas, né? Mesmo passando por sentimentos negativos, como subjugamento ou julgamento, mesmo passando por altos e baixos, nós temos a capacidade sim de dar a volta por cima, de parar de sofrer. É só não pensar em nada. Não pense em nada. Se você não pensa, logo o ego não existe. O ego não existe. E o ego do ser humano é algo da personalidade, é um quesito da personalidade, é uma interrogação da personalidade que se inicia e termina com uma exclamação. Entendeu? Há uma dissonância nisso. Há um desregramento, uma falta de equilíbrio. Se inicia com a interrogação e termina com a exclamação. Como é que pode um negócio desse? Isso não existe na gramática brasileira. Numa construção, né, de uma oração, né, não existe esse tipo de gramática no Brasil. Começar com a interrogação e terminar com a exclamação. Que língua estamos falando? A língua dos bipolares? Porque os bipolares funcionam assim, ou começa com a exclamação e termina com a interrogação. Então, se a gente interpretar a realidade de uma forma com senso crítico, né? Se algum dia nós éramos saudáveis e nós fomos adoecidos pelos males da era, pelos males da fase, pelos males das dissonâncias, né? Agora podemos restaurar e voltar ao normal e desviciar o aparelho psíquico do que é errado. Medo inconsciente, fobia inconsciente, sensação de paranoica e perseguição inconsciente. Pega todo esse lixo psicológico e joga no lixo. Está na hora de começar uma nova vida. Está na hora de começar uma vida de paz e amor, né? De mais paz e amor, de mais educação. Não se entregar ao mundo como Jesus fez, mas nós, como os imitadores de Cristo, temos sim que ajudar as pessoas, nos ajudando para que possamos ser salvos. E a outra passagem bíblica muito interessante que eu gosto é aquela que diz assim: se você perder sua alma por conta de mim, por conta de Cristo, você irá salvá-la. Você será salvo. Certo? Então não tentem colocar no ego ali algo de salvífico, algo que vai ali te dar a graça. A graça ela não vem paga, você não precisa pagar pela graça. A graça ela vem de graça. A graça ela vem de graça, só se esvaziar para se preencher da alegria, da felicidade, da verdade do Espírito Santo de Deus. Parar de neurotizar. Neurotizar é pensamento negativo. Para que se maltratar? Então pare de se maltratar, viva uma vida tranquila, tenha uma vida de juízo, né? Faça seus planejamentos, sabendo dos riscos e das variáveis incontroláveis, tanto da própria fraqueza da psicologia humana, quanto da sociologia,
e quanto também da antropologia e por aí vai, tantas ciências, né? Tudo unidas por um socorro milagroso, né? Para que possamos, eu, você, eu, eles, elas, todos nós juntos, unidos, vencendo a vida. Tá certo, meus assistentes? Eu gosto de chamar assim meus assistentes porque vocês me dão ajuda, certo? E eu gosto de receber essa ajuda, meus assistentes, meus queridos seres de luz, que é o Espírito Santo de Deus, no qual eu dialogo com meu próprio reflexo. Eu dialogo com meu próprio reflexo, que está aqui gravado. Estou aqui. Olá. Então, muito bem, gente. É uma hora muito boa de agradecer a Deus, sempre. Agradecer a Deus. Minha mãe me ensinou nisso. Agradecer a Deus até nos males. Uma mulher de fé. Eu também sou de fé. Mas se você julga, o ferro fere, o ferro será ferido. Então não julgue, porque é um atraso. Não julgue ninguém. Simplesmente não faça julgamentos de morais, porque isso é antissíntese. E a síntese é o supereu, é o absoluto, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos na graça da glória do Senhor. E a glória do Senhor é eterna. Então, se você morrer nessa vida e não ter a vida eterna, só um milagre de Deus, só a vontade da misericórdia divina para te ajudar a ter uma vida eterna. Mas se você vive uma vida mortal, no sentido psicológico, tentando salvar seu ego, tentando impor seu ego a qualquer custo, apesar de que temos egos e para sermos saudáveis, o ego deve estar equilibrado em relação às ondas, às vibes, às frequências, temos que ter comedimento, moderação e trabalhar em silêncio. Namastê, Shalom, fiquem com o absoluto e até a próxima.